Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar agora dando início à nossa primeira aula, a nossa segunda aula do nosso curso de Bibliologia. Na última aula, que foi a primeira aula desse curso, nós começamos a falamos do Antigo Testamento, falamos vários assuntos relativos à Bíblia no Antigo Testamento, como a Bíblia foi criada, só eu, quem está hoje na aula era só a nossa irmã Fernanda. Então o restante não estava, eu vou só fazer assim passar por alto algumas coisas do que nós falamos bastante no Antigo Testamento dentro da Bíblia, o que era a Bíblia, Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que a nossa diaconisa Roseli orasse pelo início da nossa aula hoje, em nome de Jesus. Amém, diaconisa? Pode orar pelo início do culto? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esta aula. Usa o pastor poderosamente, que a sua sabedoria, Senhor, seja renovada. Senhor, em nome de Jesus, abre nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Nos dê o discernimento, entendimento da tua palavra. Pai, abençoa cada um que está aqui, abençoa quem ainda vai entrar. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar, para cada vez mais nós continuarmos e tendo cada vez mais fé em Teu Filho amado, Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Senhor, abra os nossos ouvidos, nosso entendimento, para a gente aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, Então, relembrando a nossa aula, nós iniciamos falando de Bíblia, que na parte teológica, essa disciplina chama-se Bibliologia. Aleluia. Amém? Então, é um ensino básico, mas que na teologia é a primeira matéria, depois de didática, que se dá em teologia, Que é para que todos aqueles que fazem teologia, ou seja, todo crente, ele tem que ter o conhecimento da Bíblia. Então, nós já sabemos que a Bíblia, ela é o único manual do crente, Porque em todas as atividades, cada um tem o seu manual, e nós que somos cristãos, que somos crentes, Conhecido como crente, nós precisamos de poder manusear bem, o nosso manual, que é a Bíblia, Fernanda, na nossa primeira aula, nós estudamos e passamos a conhecer a Bíblia dividida em quantas partes? Antigo Testamento e Novo Testamento. Maravilha de Deus. Então agora nós sabemos que a Bíblia ela é conhecida no Antigo Testamento, que é o A e o T, que são as iniciais AT, Antigo Testamento, e Novo Testamento, que é NA. Então, são a estrutura da Bíblia. E a Bíblia toda, esse nome Bíblia é originado de que país? Qual língua? Esse nome é grego. Aleluia. Que quer dizer Biblos, não é isso? Que traduzindo para o português, temos uma professora aí, que é a nossa diaconisa Roseli, no nosso português, Bíblias, Que quer dizer uma biblioteca, ou seja, a nossa Bíblia, ela é uma biblioteca, porque são compostas de vários livros. E nós ficamos conhecendo que a nossa Bíblia, ela tem uma quantidade de livros. Ô, irmã Fernanda, quantos livros tem a nossa Bíblia? O Antigo Testamento tem 39, o Novo Testamento 27 e somado todos eles 66. Maravilha de Deus, queria ter uma aluna assim. Olha, então a nossa Bíblia, a estrutura da Bíblia é essa. Nós temos 66 livros dentro dessa Bíblia, quer dizer, dentro dessa biblioteca. E como o crente não pode sair com a biblioteca na mão, uma biblioteca física, então é a biblioteca estrutural, que é a Bíblia, Então, irmã Vânia,
Minha querida, então nós já estamos sabendo que a Bíblia ela é composta de quantos livros? Irmã Vânia? 66. Exatamente. Ô, irmão Antônio, e dentro dessa divisão da Bíblia, quantos livros nós temos no Velho e no Novo? O velho tem 39, no novo tem 27. O novo tem 27, o antigo tem 39. Amém, amém. Então, essa é a composição da Bíblia. Está entrando aí a irmã Georgette, missionária, né? Mas eu de manhã cedo botei no Deus Proverá. A paz do Senhor. E explicando qual horário. Na hora do culto, de 7 horas às 8. Não, eu botei de 19, está lá bem explicado. De 17 às 30, às 18h30. Está lá embaixo no rodapé. Só observar que está lá. Mas vamos já todo mundo já está aí, amém? Não vamos questionar. Então hoje não tem, depois não tem mais não, né? O culto é 19 horas. Não, mas aí o culto eu tenho que fazer negócio. Eu não saía, eu não sabia. Amém. Tinha que ser só o estudo. Então depois nós falamos sobre isso. Então, a estrutura é essa aí da nossa Bíblia, né? Então nós aprendemos que a Bíblia, ela tem 66 livros, dividido em duas partes, Velho e Novo, né? Que o Velho, quer dizer, não é Velho, é Antigo Testamento. A gente tem que sempre observar que não é Velho Testamento, é Antigo Testamento, né? Porque quando se fala que é Velho Testamento, aí o Novo Testamento tem mais de 2000 anos, é composição bíblica, então os dois seria velho, não é isso? Então é Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa é a correção. Nós temos que atentar para esse detalhe. Nós temos dentro da Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós aprendemos que no Velho Testamento, né, ele tem uma divisão de 5, quer dizer, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento são os livros da lei, conhecido como Pentateucos, né? Ô Antônio, você sabe o nome dos 5 livros conhecidos como Pentateucos? Antônio? Tá ouvindo, Antônio? Alô, Antônio? Sim, pode falar, pastor. Então... Os 5 primeiros livros? Conhecidos como... Gênesis. Gênesis... Conhecido como Pentateucos. Gênesis, Levítico, Número, Êxodo e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros é considerado os livros da lei, Pentateucos. que é até hoje, lá, eles utilizam esse livro que eles chamam de Torá, que é o livro da lei. Utiliza muito esse livro, que é anterior à Bíblia ser hoje essa que nós temos, eles liam esse livro, que era o Torá. Depois é que vieram os outros livros, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, né? Que são os livros históricos, são os livros poéticos e são os livros maiores, que é profeta maiores e profeta menores. Vocês que não estudaram a primeira aula, vocês sabem o que quer dizer profeta maiores? Escreveram mais. Mais livros. Escreveram mais livros. Não é escrever. Mais versículos. Isso. Os livros dele têm mais versículos, né? E os profetas menores são uma composição de versículos menores. Mas não quer dizer que um tem mais importância que o outro. A importância é a mesma, correto? E nós aprendemos também que os profetas menores, né, que foram os que escreveram mesmo, são 12 livros. É uma composição de 12 livros. Então, são 12 livros que são os profetas menores, 17 profetas maiores, e 5 livros históricos e 5 de poesia. Amém?
Alguém pode me falar de Poesia 1 dos 5? Poesia. Cantares. Cantares. Amém. Ótimo. Ok, muito bom. Então nós vamos entrar agora na segunda aula, que nós vamos falar do Novo Testamento. O Novo Testamento, né? Mas antes da gente falar do Novo Testamento, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos, porque é muito comum nós, crentes, ou seja, protestantes, falamos muito que a Bíblia católica tem mais 7 livros do que a Bíblia protestante, que é a Bíblia cristã. Amém? Não é verdade? Amém. Todos nós conhecemos isso, não sabemos disso? Falhando. É, Tá falhando a minha voz? Tá falhando? Não? tá. A minha voz tá falhando? Tá um pouquinho. Tá ouvindo bem minha voz, Fernanda? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo, Georgette? Roseli, Agora tá. tá ouvindo bem? Alguém é capaz de me falar quais os 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica? Mateus, Lucas, Marcos. Não, presta atenção. Ô Breu. Macabeus, né? Não tem Ô, Breu. Macabeus? Breu, olha só. Todo mundo com o som desligado. Todo mundo com o som desligado. Né? Então vamos lá. Eu vou fazendo a pergunta, aí a pessoa abre e me fala. Então, vamos pela ordem. Irmã Fernanda, quais são os livros que tem a Bíblia Católica, que consiste em 7 livros a mais, e quais são esses? Você sabe algum deles? Eu não sei, pastor, não tenho esse entendimento. O senhor Amém? já havia me falado. Não, querida, não. Eu sei, eu estou perguntando. Estamos aqui, nós estamos estudando. Amém? Amém? Eu vou falar, eu quero saber o que eu preciso falar, tá? Sabe, Antônio? Antônio? A Bíblia Católica que você está falando, eu não sei, pastor. Amém. Sabe, irmã Vânia? Não, senhor. Missionária Georgette, conhece os 7 livros? De católico, não. Conhece os 7 livros, Roseli? Os 7, eu sei que tem um que é Macabeu, não é? Não, Um deles. isso, ótimo. Então, esse Macabeu, o nome é tão assim, o nome é tão bonito, então é o primeiro nome que ninguém esquece. Esse nome ninguém esquece. Pode perguntar a qualquer um que fez teologia, que estudou a Bíblia, que todos eles vão falar, Macabeu. Porque Macabeu é um nome bem sugestivo, né? E a história de 1º e 2º Macabeu é muito bonita, a história, inclusive. Então, esses livros, eles foram retirados quando se criou, né, o protestante, que separou a Bíblia, né, que passou a ter o protestante fora do católico romano. Eles se reuniram no concílio e chegaram à conclusão que esses 7 livros não eram livros inspirados por Deus. Correto? Então, nós demos na primeira aula que a Bíblia foi escrita em 16 séculos, ou seja, 1.600 anos foi o período que a Bíblia foi escrita. E ela foi escrita em vários países, regiões e continentes diferentes. E a Bíblia, mesmo sendo, né, foram 40 escritores diferentes, em regiões, municípios, naquela época não era município, era países, nações e continentes diferentes. E para que a Bíblia pudesse ter essa né, interligação, que a Bíblia ela é perfeita, existe uma sincronia muito perfeita. E para que haja essa sincronia, só se fosse algo inspirado por Deus. Não é verdade? Então,
no concílio que se reuniram, chegaram à conclusão que aqueles 7 livros que tinham entrado na Bíblia, né, aqueles livros não eram inspirados por Deus. Eram homens que escreveram aquele livro. São livros bonitos, inclusive, né? São histórias bonitas, mas que não era escrita. Correto? Então, eu vou falar 6 livros para vocês, 6 livros. E vou deixar um livro para vocês pesquisarem para a próxima aula me trazer. Amém? Então, eu vou falar 6 livros. Então, anota aí. Tobias, Judite, Eclesiástico, Eclesiástico? CO no final. Eclesiástico. Sabedoria, 1 Macabeu e 2 Macabeu. Certo? E o 7º livro, vocês vão pesquisar e vão me trazer na próxima aula. Amém? Para vocês saberem que quando vocês forem pesquisar, vocês vão tomar gosto pela situação, pelas escrituras. Tá? E aí vai entender. Mas aqui você falou 6. Seja, o 7º livro eu deixei em branco. O 7º livro vocês vão me trazer na próxima aula. Amém? Amém para todos? Amém? Levanta a mãozinha aí. Amém? Amém. Tá. Então, nós sabemos que é Tobias, Judite, sabedoria. Qual é o outro? Eclesiástico. Eclesiástico. 1 Macabeu e 2 Macabeu. 2 Macabeu. Isso. Falei 6 livros. Primeiro o quê? Primeiro Macabeu? 1 Macabeu, 2 Macabeu. Como se fosse 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Seria assim uma composição mais ou menos dela. Então, na Bíblia Católica, vocês vão ver esse livro. Eu tinha a Bíblia Católica, eu doei, eu não lembro para quem foi quando eu doei essa Bíblia, eu não lembro mais para quem foi. Então, mas em toda a Bíblia Católica você vai encontrar esses livros, né? Dentro da composição da Bíblia. Mas eu não tenho a Bíblia Católica, não. Nunca tive. Pelo Google. Ah, Antônio, esse obreiro é bom. Esse obreiro é bom. Ô missionário. Ô missionário. Já pesquisei e já sei qual é. Ah, né? Então, olha só. Hoje é fácil pesquisar. Quando eu fiz teologia, a gente não conseguia pesquisar dessa maneira. Tinha que pesquisar. Você tinha que pesquisar aqui, ó. Não, é eclesiástico, não tem eclesiástico, é eclesiástico. Eclesiástico. Não é eclesiástico, não. Essa é a minha dúvida. Eclesiástico. É. Amém? Eclesiástico. Porque tem Eclesiástico que você tem na sua Bíblia. Que é da nossa. Isso. Que é da nossa Bíblia. E o eclesiástico é na católica. Isso. Amém, irmã Fernanda? Irmã Fernanda, fala aí. Você entendeu agora? Amém. Entendeu agora? Então, a diferença das duas Bíblias é essa. Na Bíblia Católica, você tem mais 7 livros, e são esses livros. Você acompanhou, você anotou os livros, não anotou? Anotei. Então, são essa composição. Tem mais esses livros, tá? Que você vai encontrar no Antigo Testamento. Amém? Amém. Então, Antigo Testamento Católico. Então, nós descobrimos na aula anterior que a Bíblia é composta de 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento, que ela foi escrita em 1.600 anos, que é equivalente a 16 séculos, né? E que foi escrita por 40 escritores diferentes, né? Que escreveram esses livros. Amém?
e que ela tem 27 livros, que agora no Novo Testamento nós vamos falar sobre isso, e vamos falar nessa composição. No Antigo nós descobrimos que temos 5 livros, que são os livros da lei, considerado o Pentateuco, que eram os livros que era lido na sinagoga no Antigo Testamento. Eles se reuniam para ler essa Torá. Eles liam constantemente, até hoje, todos os dias é lido esse livro. Porque naquela época não tinha internet, não tinha rádio, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha nada. Então as pessoas aprendiam na sinagoga. E todas as sinagogas tinham leitura todo dia do Torá. Onde que as pessoas... Que muitas vezes a gente nos pergunta, quantas vezes você já nos perguntou assim, mas como é que o pessoal sabia? Porque Jesus falou que meu povo perece por não examinar as Escrituras, mas como é que era? Não é verdade? Então, é porque nas sinagogas é que se lia os livros. A gente pode, nas passagens bíblicas, nós vemos Jesus, né, ensinando. Jesus foi pego ensinando na sinagoga, porque você ensinava a Bíblia, ou seja, naquela época era o Torá, que era o livro da lei, era em local apropriado. Não tinha igreja como nós temos hoje, né? Era a sinagoga que tinha todo um ritual para se entrar na sinagoga, não era de qualquer jeito. Até hoje existe lá no Oriente, nas grandes sinagogas, tem um ritual muito grande para você poder participar de um culto na sinagoga. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nessa passagem aí, nessa primeira aula? Pastor, Pois não. aqui na internet não fala eclesiástico, fala eclesiástico. É eclesiástico, não é isso? Não tem. Não é clea, eclesiástico, igual o da Bíblia nossa. Não. Tem alguma coisa errada aí. Já pesquisei várias vezes. Os livros, eu já vi todos os livros aqui, fala eclesiástico. É porque na nossa Bíblia é Eclesiastes, É, a diferença tá ali. O outro é Eclesiastes. Tá certo. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. O da Bíblia é Eclesiastes. Muito bem. Eclesiastes. É com T, e S no final. O da nossa Bíblia. Amém? Depois vou mandar para todo mundo a diferença direitinho, porque aí todo mundo vai receber. Eu vou mandar para todos. Amém? Para tirar essa dúvida aqui. Então, querido. Nossa, é Eclesiastes. E deles é eclesiástico. Isso aí. Isso. Eclesiástico. Né? Eu vou mandar a diferença dos dois livros. Amém? Entendeu, Fernanda? Entendi, sim. Eu caí, mas já voltei. Caiu aqui. Mas eu entendi. Amém. Então agora nós vamos entrar no Novo Testamento. Né? Essa aula da primeira aula está gravada e eu mandei para todo mundo. E coloquei, inclusive, direto, né, no Deus Proverá. Nós vamos ter catalogado todas as aulas. Qualquer dúvida que nós tivermos, é só buscar na aula anterior, assistir a aula que você vai tirar a sua dúvida. Amém? Então vamos falar do Novo Testamento. Pois não? Posso falar uma coisa? Pode. O senhor mandou realmente a primeira aula, só que eu não consigo entender nada. Tem uma mistura de som no meio que eu não consegui separar. Não consegui decifrar, eu não consegui entender a sua voz. Eu já tentei escutar umas 2 vezes. Não sei se foi o problema do meu telefone ou foi na transmissão. Sabe o que eu acho que foi? É porque estava gravando a aula do celular da pastora. O pastor, ele não usou um Meet para gravar.
Tava gravando por um aparelho terceirizado, entendeu? Então tava captando todo o som que tava em volta. A gente ia gravar essa aula agora, esquecemos, né, o pastor? Eu ia tentar gravar aqui, lembra? Ok, né? Eu pensei que você estava gravando. Mas eu estou gravando aqui Não. Eu estou gravando, não vai sair bom, mas vai sair mais ou menos. Tem que ter É, o próprio Meet para é gravar. porque tem que gravar no computador, no notebook. Né? E o meu É. notebook não E está eu tô no gravando. Eu não consegui Eu gravar no. esqueci, eu tô no celular, mas na próxima aula eu vou tentar gravar então pelo Note. Eu É. esqueci, desculpa. Ô, Roseli, você está falando do computador ou está falando do celular? Computador, Então você eu pode não sei como gravar. que foi para gravar. Aonde que eu aperto para gravar? Naquele triângulo, um triângulo com um quadradinho, uma bolinha? Eu não sei. Eu Ah, também não sei. se você entrar do lado assim, tem uma parte que você entra. Peraí. Aonde? Já apertei o negócio aqui que não sei nem onde que tá isso. Nem sei tirar agora. Ah, tem uma câmera, é isso? Tem uma Não. câmera. Não. Não tô vendo, não. Tá bom. Então vamos tentar. Vamos ver se vai ficar bom hoje. Hoje nós estamos na outra sala. Então vamos falar do Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros classificados em 4 grupos: biografia, história, epístolas e profecia. Amém? A composição do Novo Testamento é que retrata a vida de Jesus. Ele é dividido, né? E é classificado em 4 grupos. Esses 4 grupos, o primeiro Pastor, grupo tem que é... desligar o áudio. Ele disse que ele pode desligar o áudio, mas ele não desliga. É porque eu estou longe daqui, eu estou longe do celular. Isso aí eu já pedi. Todo mundo terminou de falar, fecha o áudio. Fernanda, fecha o seu áudio. Vou fechar. Acabou de falar, fecha o áudio. Porque eu estou longe do celular. Ou quando eu estiver com o computador, aí eu faço de perto. Porque o celular eu tenho que tocar no celular. Para poder desligar, eu estou longe, não dá para chegar aí. Então não dá para fazer isso. Então vamos lá. Ele é dividido... Amém, Fernanda? Eu acho que a Fernanda caiu. Fernanda caiu. Então nós somos classificados em 4 grupos: biografia, história, epístola e profecia. Né? Ela foi escrita no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. O Velho Testamento foi aramaico e grego, escrito em 2 línguas diferentes: aramaico e grego. Né? Agora, o Novo Testamento foi escrito no grego. Porque naquela época era a língua oficial daquela época, era grego. Não tinha aramaico, era grego. Então, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Né? E já o Velho Testamento, quer dizer, o Antigo Testamento, foi escrito em aramaico e grego, né? Então, ele foi escrito no grego que eles chamavam de koiné, um idioma comum na época, e levado quase todo mundo, né? E foi levado a quase todo mundo nessa existência por Alexandre o Grande. Foi o que se encarregou de expandir, né? De levar o evangelho naquela época. O conhecimento, levar a Bíblia daquela época, né? Então o Antigo Testamento, ele tinha 39 livros, dividido em 5, 12, mais 5, 17
e mais 5 e 12, que é profecia, lei, histórico, poesia, profeta maiores e profeta menores. Já o Novo Testamento, tinha 27 livros e que foi dividido. E existe um detalhe importante no Novo Testamento, porque nós temos os primeiros 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros contam a história de Jesus. Tudo que é relativo a Jesus, nós encontramos nesses 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí o 5º livro, considerado livro, é Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é a formação e é o evangelismo de Paulo. Naquele livro é onde que o apóstolo Paulo, ele é levantado, ele é chamado e escolhido por Deus para fazer a obra missionária. Nós ouvimos muito falar de missionário. Missionário foi para lá, missionário foi para cá, mas missionário e evangelista, eles têm a mesma função, a mesma atividade, Então, missões é algo que Deus estabeleceu e mandou para a terra através do seu Filho Jesus, que nós vemos, nos 4 primeiros livros. Porque nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus operando, Jesus fazendo missões. É Jesus, falando. No livro de João, é Jesus falando. As mensagens todas no livro de João, é Jesus falando. Amém? Amém, Fernanda? Você saiu, Fernanda? Eu caí de novo. O que tá vendo? Eu acho que eu fui desligar o áudio e coloquei aqui para finalizar. Então nós... Ou a internet, não sei direito o que aconteceu. Tá bom, então abaixa o seu som, aperta só no som, não vai errar não, hein? Isso, ótimo. Então, Fernanda, nós falamos aqui, agora na divisão dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, que nós estamos falando, que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 primeiros livros contam a história de Jesus. É Jesus operando os milagres e maravilhas. Nós lemos e aprendemos nos profetas maiores do Antigo Testamento, lá em Isaías, que foi o maior profeta que profetizou a vinda do Messias, ou seja, de Jesus. É um profeta que foi chamado e escolhido por Deus, E ele aceitou esse chamado. Então, ele começou a fazer um trabalho evangelístico e missionário. O que quer dizer a palavra missionário? É missão, Então, ele teve uma missão, que era divulgar e anunciar a vinda do Messias, do Filho de Deus, que era Jesus Cristo. Não é verdade? Então, aí nesses 4 livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, nós aprendemos que ali se fala da vida missionária e evangelística que Jesus operou. Então, até na data de hoje,
2023 anos depois, porque a Bíblia começou, né, começou-se a contar o calendário a partir de Jesus, né? Então, esse calendário que hoje nós estamos vivenciando é de Jesus para cá. Então, de Jesus para cá, nós estamos até hoje aprendendo, nós somos discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que sejais imitadores meu, como eu sou de Cristo. Na verdade, mas na realidade, né, Jesus formou os 12 discípulos, né, e disse para que eles fossem, né, levar o evangelho a todas as criaturas. Hoje em dia, na época de hoje, existe muito confronto entre essa situação de evangelística. Porque como tem várias denominações evangélicas, vários líderes, então vários líderes, eles procuram cada uma linha. Mas a Bíblia, ela é uma só. O entendimento bíblico, ele tem que ser um só. Eu não posso, porque eu estou na Assembleia, ter entendimento assembleano. Porque eu estou na Batista, ter entendimento do Batista. Porque eu estou na... Não, a gente tem que ter um entendimento só. Por isso, irmãos, caros alunos, não podemos criticar religião nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque o nosso manual é a Bíblia. Então, quando tiver alguma dúvida, alguém falar alguma coisa que nós não entendemos por algum motivo, vamos consultar o nosso manual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Timóteo, nós vamos aprender isso, que ele fala que o obreiro, ou seja, o crente, o cristão, ele tem que saber manusear bem a sua ferramenta. Porque quando você manuseia bem a sua ferramenta, você não é enganada e nem fala aquilo que não está escrito. Mateus 22, 29, outro dia nós falamos sobre isso, né? E Oséias 4, 6, ele fala sobre isso. A gente precisa examinar, precisa conhecer as escrituras para não ficar criando, né? Uns criam unção, outros, cada um cria um negócio. Enquanto na realidade, eu participei de uma escola dominical, uma vez, que eu saí daquela escola dominical naquela época meio assim, meio turbado. Por quê? Porque a Bíblia falava uma coisa e me falaram outra. Só para os irmãos entender, né? Nós ouvimos falar muito que quem não fala em línguas não é batizado pelo Espírito Santo. Todos já ouviram isso? Todos já ouviram. Amém? Todos. Aí quando você vai lá no conteúdo bíblico, você vai ver na Bíblia, a Bíblia não fala nada disso. Por isso que Jesus fala, olha, meu povo perece, ou seja, morre espiritualmente por não examinar as Escrituras. A gente não tem que acreditar naquilo que fala, a gente tem que procurar saber o que está escrito. Quando a gente sabe o que está escrito, a gente não fica colocando para dentro de nós, né, coisas que deixam a gente meio fora da visão. Amém? Então, o apóstolo Paulo, que é o 5º livro, que é o livro Atos dos Apóstolos, né? Esse primeiro livro chama-se Biografia. E essa biografia nos ensina, né, o início da composição do Novo Testamento.
Então a gente precisa saber. Muita gente fala assim, mas para que eu tenho que saber isso? Por que eu preciso saber isso? Porque quando você conhece as Escrituras, quando você sabe, a tua fé, ela aumenta. A sua fé fica mais alicerçada na verdade. Né? Nós ouvimos nos 4 anos de governo Bolsonaro, ele falar algo que ficou muito marcado. Quem é que pode me falar o que o Bolsonaro falou que ficou marcado no Brasil inteiro? Alguém pode me falar qual foi o versículo da Bíblia que ele usou? Alguém lembra aí, não? Lembra, Roseli? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Porque quando você conhece a verdade, você se liberta da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente precisa conhecer a verdade bíblica. Não é? Porque quando a gente conhece, a gente se liberta. Eu quero falar, voltar um pouquinho para falar dos 7 livros que tem a mais, que é considerado livros apócrifos, que tem lá na Bíblia Católica. São livros muito bonitos, que não altera nada, muito pelo contrário. Entendeu? A nível de conhecimento espiritual, né? Eles chegaram à conclusão que aqueles 5 livros não podiam fazer composição da Bíblia evangélica, que é a Bíblia cristã, porque não tinha inspiração divina. Mas são livros muito, muito bonitos, muito bem escritos. Se vocês lerem o primeiro Macabeu, vocês vão ficar assim maravilhados. Mas não precisa ler não, amém? Mas são livros que não atrapalham, não confundem, não tem nada disso. São uma história que se Por conta isso que lá. no céu a gente vai ter muita surpresa. É verdade. Então a gente tem que se preocupar com as coisas que vai aumentar a nossa fé. E quanto mais conhecimento, por isso que Jesus falou, ó, crescer em graça e conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento você adquire, mais firme na presença você fica. Então, há uma necessidade do cristão conhecer a Bíblia. Não adianta o cristão conhecer a Bíblia só na igreja. Quando a gente fala não adianta, é porque a sua fé fica assim, ó, na igreja eu tenho, fora da igreja eu não tenho. Aí a gente fica assim, irmão, ora por mim. O homem só acredita no homem, né? Aí a pessoa passa a acreditar só no homem, no que o pastor fala. Ele não acredita na palavra. Exatamente. Então, o porquê da igrejas cristã, protestante, porquê de quando você vai num culto, então, abra a sua Bíblia aí, comigo, compartilhar comigo. Sabe para quê? É que é para todos saberem que o que está se falando ali está escrito. E é só acompanhar. Quando começa a sair um pouquinho fora, você, saiu, certo? Então, nós aprendemos aqui, né, que a Bíblia no Novo Testamento tem 27 livros classificados em 4 grupos: biografia, história, epístolas, amém? E profecias. Então, biografia, queria que vocês anotassem. São os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 primeiros são chamados de sinópticos. Sinópticos. Ô, professora. Sinópticos. Professora Roseli. Opa! Abre aí. Então, Isso aqui é. Sinópticos, se você for lá no Pai dos Burros, né? Devido o paralelismo entre eles. Porque se você observar, É tudo a mesma história. são palavras diferentes, são um contexto um pouco diferente,
porque foram escritos por 3 escritores diferentes. Amém? Amém, Fernanda? Amém. Você está entendendo, Fernanda? Eu entendi que os 4 primeiros é a bibliografia, né? Que é a história missionária de Jesus. Isso. Agora, o do Atos para baixo, eu não entendi. Aí, olha só. Aí os 3 primeiros, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 livros são paralelos, né? Que é chamado de sinópticos. Né? E eles eram, aí eu queria que vocês entendessem, conhecido da igreja primitiva como o Evangelho. A razão de haver 4 evangelhos se compreende pelo seguinte: a razão de haver 4 evangelhos, que são esses 4 primeiros livros, a razão é o seguinte, queria que vocês anotassem aí. Mateus. O Mateus, que era um médico, né? Aleluia. Fernanda, desliga aí fazendo favor, tá picotando Ai, Deus! Então, aqui, ó. Mateus, ele era judeu, então ele se dirige aos judeus apresentando Jesus como o Messias. Então, ele apresenta no livro dele, ele fala especificamente para os judeus, apresentando Jesus como o Messias. Então, o que ele fala, né, o que Mateus fala é um pouco diferente, né? Anotaram aí? Mateus se dirigia aos judeus e apresentava Jesus para eles como o Messias. Porque quando eles começam a evangelizar, começam a fazer a obra, né, que Jesus determinou para eles, eles saem falando cada um para um povo, né, uma região. E Mateus, ele fala para judeus e apresentando Jesus como Messias. Porque até hoje lá eles acreditam, os ortodoxos, que Messias não veio, que não foi Jesus, naquele não era não. Não era Jesus, que ainda virá o Messias. Nós já estamos esperando Jesus. Amém? Para buscar a sua igreja. Aleluia. E Marcos, o Marcos dirigia aos romanos. Então Marcos falava para os romanos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Olha só. A Fernanda é paulista, correto? Então, ela utiliza termos, assim, vocabulário, que tem muito a ver com o pessoal aqui da região de São Paulo, não é verdade? Então, tem palavras, tipo assim, nós que somos lá do Rio, nós falamos biscoito, não é isso? Ela aqui fala o quê? Bolacha. Certo? Então, eles saíam evangelizando. Não tinha, hoje a gente sabe, cada um sabe que lá na Bahia, né, falar oxente, e cada um, porque hoje nós temos um veículo de comunicação que é muito fácil. A gente liga a televisão, rádio, celular, a gente sabe o que fala em todas as regiões. Naquela época, não. Então, os discípulos, os pregadores, quer dizer, missionários, evangelistas, eles utilizavam o quê? Cada um usava, né, a sua nacionalidade específica, a sua região, para pregar, de acordo com aquelas pessoas iriam entender o que eles estavam falando. Amém ou não amém? Se amém, diz assim. Levanta a mãozinha bonitinha assim, né? Então, nós sabemos que Mateus falou para os judeus, Marcos falou para os romanos, e ele apresentava Jesus como, né, vitorioso e vencedor. Ele dizia, esse é vitorioso e vencedor. Isso Marcos
né? Falando para os romanos. Agora, o grande Lucas, né? Todo mundo sabe qual era a profissão de Lucas, não sabe? Quem sabe levanta a mãozinha assim. Quem não sabe faz assim. Aleluia. Amém. Lucas era médico. O Lucas, ele era grego, de origem grega. Então ele escreve para quem? Ele falava para quem? Para os gregos. Amém? E ele apresentava Jesus como verdadeiro Filho de Deus, o Filho do homem. E o mais completo livro desses três é o livro de Lucas. Se você observar nas passagens, nos versículos, né, você vai ver que é mais completo o linguajar do Lucas. Amém? Então, Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos, são livros assim com a linguagem quase que idêntica. Amém? Tem uma cronologia idêntica. E João, ele escreveu a igreja e apresenta Jesus como o Filho de Deus. Nós ouvimos muitos pregadores, muitas pessoas falarem que João era o discípulo que Jesus mais amava. Né? Fernanda, que é mais nova, não ouviu, mas para os mais antigos aí, os mais cascudo aí, ouviu muito na caminhada aí da igreja, ouvi falar que João era o discípulo que Jesus mais amava. Né? E no livro de João, a gente pode observar que é um livro que Jesus fala muito, é Jesus falando. E esse livro de João, que é João, o João teve uma convivência muito grande com Jesus. Porque João, ele era muito novo. Quando ele se converteu, João tinha aproximadamente 17 anos. Então, João era o menino dos 12. Os 12, os outros eram tudo velho. E João era o menino. Então, João era aquele que botava a cabeça, né, no ombro de Jesus. Estava sempre do lado de Jesus. Porque Jesus tinha um cuidado com ele. Porque ele era mais novo. Né? Então, para quem tem filho aí, né, todo mundo fala, você gosta mais de fulano. Né? Um falando, você gosta mais de ciclano. Porque nós fazemos mais carinho naquele que nós achamos que necessita mais. Não é verdade? Então, esses são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são livros importantíssimos, que é a biografia de Jesus. Amém? Agora, história, que compõe esses 5, né? Que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. É o livro que nos ensina, normatizou, criou forma de se colocar a igreja, né? E abriu igreja em toda a Judéia na época. Foi para Roma, começou a estabelecer as igrejas e normatizar as igrejas. Foi o apóstolo Paulo. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quem gosta de fazer pergunta, levanta aí e abre o... Todo mundo ficou sabendo tudo? Entendeu tudo? Amém, Fernanda? Fala aí, Fernanda. Amém, tudo entendido. Entendeu? O que você entendeu? Sim. O que você entendeu do livro de Lucas? Lucas, ele era grego e apresentava Jesus como o verdadeiro filho do homem. E é o livro mais completo dos 3, sinóptico. Mais completo. Não é isso? Sim.
E, Roseli, fecha o seu agora. Roseli, Opa, pode e você, falar. e você, me faz aí, me fala do livro de João. O que você entendeu? João, ele escreveu para a igreja e apresenta Jesus como filho de Deus. E muitos dizem, né, que ele era o apóstolo mais amado de Jesus, porque ele era o mais novinho, mais carinhoso, né? E aí Jesus tinha um cuidado especial com ele. Ele era o irmão de Jesus, não era? Irmão de sangue? Não, esse não. Esse Qual não. é que era irmão de sangue que eu esqueci? É Tiago. Só Tiago? A gente Só vai- o Tiago? A gente vai chegar lá no Tiago. Então, né, esse João, nós vamos chegar lá na frente, você vai saber. Foi pra Isabel. Vamos chegar lá na frente. Vamos para a gente não poder Tá. dar um passo na frente, né? Então, ô Georgette e Mateus, Georgette, me fala de Mateus. Quem era Mateus? Ele escreveu para quem? Ah, meu Deus, agora bateu um branco. Escreveu para os judeus. Ah, foi os judeus, isso mesmo. E ele apresentava Jesus como o quê? Ah, só eu não peguei direito. Como Messias. Era o enviado. Então ele pregava que era o Messias. Olha, e pior que eu já estudei isso, hein? Não eu sei disso. Eu sei. Você esqueceu que você me emprestou o teu dicionário? Foi um ano e meio estudando. Você esqueceu que você me emprestou o dicionário? Tem dicionário, tem tudo, mas... Você que fez eu comprar o dicionário. Ô, Antônio e Eu Vânia. dei o meu pra ele. Antônio e Vânia. Marcos. Marcos falava para os romanos, E ele apresentava Jesus. apresentava Jesus como vitorioso e vencedor. Amém. Glória a Deus, né? Então, nós entendemos bastante esses quatro primeiros livros? Entendemos bastante? E agora nós podemos falar sobre o livro de história, né? Que é o Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, e registra a história da igreja primitiva. Derramamento. Amém? Ali, Eu adoro a história do Paulo. a história de Paulo aqui conta a história toda de Paulo, a caminhada dele todinha. Então, Fernanda, você não precisa abrir não. Você vai prestar bastante atenção nesse livro de Atos, ler bastante o livro de Atos, que você vai conhecer toda a história da igreja primitiva. Tá? Vai lendo bastante, preste bem atenção, para você conhecer a história da igreja primitiva. Amém? Então, nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, falamos dos livros que são considerados os livros da biografia. Agora nós vamos falar das epístolas de Paulo. Alguém sabe me dizer quantas epístolas são? É uma hora. É uma hora. Hoje É uma hora. já é 6h36. Então vamos. Então Aula. fica Olha. as epístolas para a semana que vem. Então, semana que vem nós Tem falamos que sobre botar um as... relógio assim na frente para você ver. Não, é porque tá longe. Eu tenho que estar com o meu notebook, aí vou estar perto. Já deixa Eu tô pra- longe, eu não Mas consigo... você não tem relógio de parede, não? Lá na cozinha, vou ter que trazer para cá. Eu vou botar perto na Já próxima. deixa para eles estudarem as epístolas. Então, na próxima aula, segunda-feira que vem, anotem aí, vamos falar nas epístolas. Vamos começar com a epístola. Então, eu gostaria que vocês estudassem, pesquisassem sobre as epístolas. Amém? Já quando começar a aula, eu vou fazer uma pergunta: quantas epístolas tem? Então, nós sabemos que são 27 livros, já falamos sobre 5.
Então já ficou mais fácil, amém? Glória a Deus. Quero saber se vocês gostaram da aula. Quem gostou, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então, terminamos essa aula. Pastor, Hein? posso fazer uma pergunta agora que eu tenho um pouco de curiosidade a respeito disso? Pois Por não. que tanta mudança na escrita das Bíblias? Porque vira e mexe tem uma mudança nas palavras. Eu sei que a maioria é o mesmo significado, mas por que há tanta mudança? Não, deixa eu te falar. É a mudança. Isso aí já é muito fácil de explicar. Ô Diaconisa Roseli. Diaconisa, Oi. eu gostaria que você nos explicasse agora, na nossa ortografia, o porquê da mudança. Porque da mudança da Bíblia, da maneira de escrever a É. Bíblia? São mudanças feitas por outros escritores que mudam as palavras. Agora, por que há tanta mudança assim? A Roseli vai falar agora. É o mesmo significado. Eu não sei se eu vou falar certo, mas exemplo, tem Bíblia que pega da original lá do hebraico, do aramaico, e tem autores que não, que vai traduzindo de acordo com o que ele vai interpretando. Não sei se é isso. Não, Mas se você... é a tradução da ortografia, porque mudou muito. As palavras vão mudando. Eles tentam colocar numa linguagem de tradução mais fácil para as pessoas entenderem no português. Essa é a mudança. Isso. Essa é a mudança. Mas, exemplo, tem uma Bíblia que se procurar, exemplo, eu tenho várias. Tem uma que é revista e atualizada do Brasil, tem uma que é revista EA, tem várias. E tem uma que ela é mais fiel à primeira escrita da Bíblia. Que vem original. Não é isso? João Ferreira de Almeida. Aquela ali você não vai... Aquela não muda. O Antônio? Mas mesmo assim, no João Ferreira de Almeida tem revista atualizada, revista... Tem. Eu até anotei, tem várias dentro da... E tem uma que é melhor ainda, corrigida, e tem uma que é mais fiel à primeira que foi escrita. Amém. Porque eles vão mudando, né? Amém. A ortografia vai mudando, eles vão mudando. Eu Sei se é- particularmente, eu até gosto dessas mais antigas. Então vamos Jesus que não muda. Jesus encerrar. não muda. Ele é o ontem, hoje, eternamente. Então vamos encerrar essa aula. Então eu queria pedir, né, a nossa missionária para orar pelo encerramento da nossa aula, para que essa foi a nossa segunda aula do nosso curso de teologia. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor veio aqui para ensinar. E nós estamos aprendendo de Ti, Senhor, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Ensina, nos fortalece, nos ensina, nos dirige a nossa mente, que venhamos ter uma mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente liberta pelo Teu sangue, Pai, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Que nós venhamos ter esse entendimento, Pai. Por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigada, Pai, por tudo, pelas palavras, pelo ensinamento dos 4 do Pentateuco. Obrigada, Pai, por tudo. Pai, nos ensina a recordar aquilo, Pai, que eu aprendi. E por isso eu coloco nas Tuas mãos, agradecida em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe e até segunda.